os frutos que tenho colhido, o que é que eu vou fazer? Já sei, derrubarei os meus celeiros e vou edificar outros maiores ainda, e ali recolherei toda a minha colheita, os meus bens, e aí vou dizer a mim mesmo: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, por isso descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e aquilo que tu tens preparado, para quem será? Assim é, aos olhos de Deus, quem para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Quero orar por isso. Deus, eu quero te louvar nessa noite, te agradecer, porque o teu propósito para as nossas vidas ainda está aqui. Nós estamos aqui, há um caminho a seguir, e nós te louvamos por isso, ó Deus, por essa percepção, por essa consciência, Deus, de que há coisas a serem feitas, que o Senhor nessa noite estenda o nosso entendimento acerca disso. O que o Senhor quis dizer, o que o Senhor quer dizer, o que essa passagem tem a ver com a nossa história, com o nosso dia a dia, Deus. De que forma nós precisamos discernir o que há dentro dos nossos celeiros. Por isso, nessa noite, enquanto eu estou ministrando aqui, Pai, ministra o Senhor em cada coração, em cada vida aqui, Deus. Que não haja dispersão, distração. Muito pelo contrário, que haja uma identificação com a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Todos que querem, digam amém. Aleluia. O que é que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho colhido? O que é que eu vou fazer com os meus tesouros? Sabe, irmãos, a primeira reflexão que eu quero trazer sobre esse texto é: o que é que eu considero o meu tesouro? Primeira pergunta para mim mesmo. O que eu penso ser o meu maior tesouro? O que eu considero, o que eu enumero, o que eu mais do que tudo na minha vida? E uma segunda reflexão, junto com uma terceira. Aquilo que eu tenho para quê? Para que eu tenho esse tesouro? E aquilo que eu tenho, ou que eu considero que tenho, para quem é? Quem vai ficar com isso? Quem vai ficar com aquilo que eu considero a minha maior riqueza? Quem é? Então, queridos, tem 3 aspectos muito simples assim para identificar, e eu tenho alguns versículos para falar, que é: se eu primeiramente pensar que o tesouro que eu tenho, né, ele é muito importante para mim e para Deus, né, para mim e para Deus, na minha relação com Deus, obrigado, Tiago. Se eu considero isso, que aquilo que é o mais rico na minha história não é só para mim, mas é para mim em relação a Deus, porque eu quero ser rico para com Deus, para aquilo que Deus conceitua como riqueza e não aquilo que eu conceituo como riqueza. Eu quero mencionar aqui o Provérbio 3, que diz assim, versículo 6, ele fala: então, reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar cada um deles. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso sempre será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e aí você vai ver que se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Veja, quando eu entendo que os meus tesouros não são a valorização ou o valor daquilo que eu tenho na minha vida, não é só para mim, mas para mim e para Deus, e se é para mim e para Deus, tem um propósito, e nós vamos avançar um pouco nisso hoje. Segundo aspecto que eu queria colocar nisso, né, para quem é o meu tesouro, seria para a família natural e a família espiritual também. Tem 2 aspectos bem distintos. Se a gente pegar Gálatas 6, versículos 6 ao 10, ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo nós vamos colher, se não morrermos. Então, enquanto nós tivermos tempo, façamos o bem a todos,
mas principalmente aos domésticos da fé. Como estão ouvindo? Então existe também alguma coisa que é meu, que Deus me deu, ou que Deus deixou sobre o meu domínio, ou Deus me abençoou para eu fazer uso na minha vida, que não é só meu, mas é para a minha família e para a minha família espiritual também. Quantos estão prestando atenção até aqui? Então existe um valor nas coisas que Deus dá para mim, mas elas não são propriamente minhas, elas são para mim, através de mim, para pessoas. Posso ouvir um amém? E dentro desse raciocínio ainda, o terceiro ponto seria, se aquilo que eu tenho como tesouro tem um propósito, então ele também é para as pessoas que estiveram perto, pessoas que já foram firmes no Senhor e hoje estão distantes dos caminhos do Senhor, como o filho pródigo, por exemplo. Aquilo que ele levou, considerando que era dele, se perdeu, mas quando ele volta, ele continua achando no pai algo que ainda resta para ele. Nós sempre vamos ter algo para dar para as pessoas que estão longe. Querido, é muito difícil ficar longe. Eu tenho encontrado muita gente longe do Senhor. Eu tenho encontrado mais gente longe do Senhor do que perto. Às vezes, dentro da igreja, a pessoa está longe do Senhor e ela está tão perto da cruz, tão perto da mensagem, tão perto da palavra, mas o seu coração está distante, está preocupado com tantas outras coisas. E há também aquelas pessoas que Deus também quer que a gente compartilhe o nosso tesouro, aquelas que nunca o conheceram. Você sabe, aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus, que elas são um monte de outras religiões, porque nunca ouviram falar de quem Deus é de fato. Na verdade, o que elas têm é um conceito daquilo que eles ouvem um povo que se chama de Deus dizer que Deus é. E nisso está misturado seus atos, e às vezes confunde muito. Mas aquilo que Deus nos deu, a riqueza mais importante na nossa vida, ou todo o conjunto de riquezas que nós temos, e nós vamos já identificar o que pode ser isso também são para as pessoas que estão longe. E Deus ele ainda vai mais além, ele ainda diz até os nossos próprios inimigos são chamados a sentar na mesa conosco. Salmo 23, versículo 5, ele diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, queridos, aquilo que eu tenho, ele entra nesse âmbito volumoso, é para mim, na minha relação pessoal com Deus, é para mim com a minha família, é também para mim com a minha família espiritual, que são vocês, meus irmãos, e a gente só dá valor quando perde. Preste muita atenção nisso, porque eu vou mexer um pouco nesse calinho. E também é para aquelas pessoas que já estiveram tão perto da gente, e que elas se sentem mal de pensar como serão recebidas, porque talvez ela já passou por conversas dentro da própria igreja, de pessoas que quando estão fora, como nós nos sentimos em relação a elas. Então, elas sabem como serão recebidas, elas sabem o que a gente pensa aqui dentro, e a gente precisa rever esses conceitos para que as pessoas tenham a melhor expectativa ao pensar em voltar para a casa do Senhor quando estiverem longe. Ou então aquelas que não conhecem o Senhor e que não querem ouvir discurso, mas querem ver caráter misturado às nossas atitudes, quando nós agimos, quando poderíamos fazer como todo mundo faz, mas fazemos diferente. Sabe, pessoas que estão olhando para nós, esperando a gente dar um pequeno deslize para dizer: está vendo aí, é por isso que eu não gosto de Deus e de crente, olha aí o que eles são. Eles dizem que conhecem a Deus. Então, queridos, o que eu considero meu tesouro? Eu tenho isso para quê? Não sei se com você acontece isso, comigo muitas vezes. Quando a gente pensa nessa passagem, ele falando de celeiro, a gente pensa logo em posses, não é verdade? Pensa logo em dinheiro, né? Meu celeiro, vou encher meu celeiro, vou guardar meu dinheiro, vou guardar minha colheita, vou guardar a minha herança, né? A gente pensa logo nisso. Agora, será que é isso que Deus desejava que nós pensássemos? Será que Deus gostaria que nós pensássemos que tudo que Ele fala para nós na palavra, e eu sei que ontem vocês tiveram uma noite super agradável,
né? E Deus tem nos dado dias agradáveis, palavras agradáveis. Deus tem nos dado muita palavra na igreja onde eu estou. Eu não sei nas outras, eu sei aqui. Deus tem falado o suficiente para a gente ter uma riqueza imensurável dentro de nós. Nós estamos prestando atenção ainda? É muita riqueza, irmãos. É muita riqueza, muita. Sabe o que é muita? É muita riqueza. Eu tenho ouvido tanta besteira. É muita besteira. Esse mundo em que a gente vive na besteira. Agora eu vou votar em quem? Naqueles dois ladrões? Porque um disse que era ladrão, aí o outro disse que o outro que era. Então só tem ladrão. Vou votar em quem? Aí tu olha para aquilo e você fala, meu Deus. Então, vou votar no Aécio porque a Marina está com ele. Sabe como que dá vontade de chorar, irmãos? Olha o que nós vamos ter que fazer. Semana que vem, né? Na outra, sei lá. Vou ter que votar para presidente num cara que eu não confio. Num cara que eu não acredito. Nos dois. Não acredito em nenhum dos dois. Me perdoe a Marina que, sabe, essas coalizões políticas. Olha só onde nós estamos. Vai votar num cara porque simpatiza mais com um que no outro. Eu prefiro esse do que manter o PT no poder. É verdade, é um bom raciocínio, mas é muito pobre e muito pouco. Nós estamos perdidos nessa área. Ou a gente confia no Senhor e começa a mover sobre a face da terra como igreja, ou nós vamos ficar à mercê como um barco sem leme, à mercê de políticas e de políticos. Você não gosta de política? Então você vai ser governado por quem gosta. É isso aí que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo isso, irmãos. Veja bem, querido. Quando eu vejo isso, e quando eu vivi esse fim de semana algo tão grande, irmãos, você não tem noção o que nós passamos nesses 5, 6 dias, fora para 7, 6. Irmãos, aí você pega a palavra de Deus e você faz ela ficar viva. Aí você entende por que é melhor ir no velório. É melhor no velório. O que você vai fazer agora? Eu não sei, estou de bobeira, eu vou lá num velório, vou ver se tem algum velório lá em Portela. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é quando você for no velório, extraia do velório o que o velório pode te oferecer de melhor. E olha, queridos, eu vi coisas extraordinárias. Coisas lindas Deus fez naquele lugar. Eu vi o que Deus pode fazer quando você pensa que tudo acabou. É incrível. Ao mesmo tempo em que eu vi coisas tremendas, e eu vi a movimentação de Deus ao nosso redor, né, na área, no âmbito familiar, dos amigos e tudo, eu vi assim, e agora eu fico pensando para mim, o que é que me impede de viver isso que eu tenho visto? O que pode estar me impedindo? O que pode estar sendo uma resistência para eu estar vivendo o que eu experimentei esse fim de semana? Pessoas assim, abertas para ouvir a palavra de Deus, sedentas, quebrantadas, quebradas, chorosas, saudosas, envergonhadas, porque tem de tudo, amigo. Quando você perde uma pessoa que você ama, a primeira coisa que você pensa é, eu não amei o suficiente. Quantos já ouviram? Quantos já passaram por isso? Eu não amei o suficiente. Eu não disse, eu te amo muitas vezes. Quantos já passaram por isso? Eu devia ter ligado na semana em que aconteceu. Quantos já passaram por isso? Eu devia ter ido mais, eu devia ter falado mais. Tem uma música do Renato Russo que fala isso, mas o Juliano San plagiou bem ela e fez uma canção gospel bonita. Devia ter amado mais, devia ter falado mais, devia ter me expressado, eu devia ter perdoado mais, eu devia ter confrontado mais, eu devia ter brigado mais, mas devia ter feito as pazes mais. Eu vi tanto isso entre as pessoas ao meu redor, mas muito, muito. Eu vi pessoas assim, e Deus me deu uma palavra no velório muito objetiva, muito simples, que era fazer isso, falando sobre isso mesmo. Eu vi a minha irmã, uma pessoa com muitas falhas. Ela era uma pessoa com muitas falhas, mas ela tinha um coração desse tamanho. Ela estava sempre a fim de abençoar alguém, na medida da pouca possibilidade que ela tinha.
Então, é muito incrível você estar diante de pessoas que eu conheço há muitos anos. Irmãos, eu revi pessoas de muitos anos que eu vou lá desde que eu me conheço de gente, né? Eu vou naquele lugar. Então, eu conheço todo mundo ficando velho, todo mundo envelhecido, um com artrose, outro com artrite, outro com o olho torto, outro não enxerga, outro não fala, outro com a mão torta. É gente de todo tipo. Eu conheço o que eles falavam da minha irmã, eu conheço o que eles falam entre eles. E Deus me usou naquele momento para dar uma palavra muito simples. E daqui a pouco você vai entender isso. Aproveitar os momentos que a gente tem. Irmãos, como eu vi pessoas chorando porque não puderam dizer algo de valor para minha irmã. E talvez elas julgassem muito. Como eu vi pessoas revendo a sua relação com o seu familiar e olhando para ele de lado porque não fala com ele. É mãe que não fala com o filho, marido que não fala com a esposa, irmão que não fala com o irmão, pessoas que não se abraçam. Mas depois que tu vê uma pessoa no caixão, tu fica pensando, por que eu não abracei mais? Por que eu não disse eu te amei, eu te amo, foi mal? Puxa, entende, irmãos? A gente precisa rever posicionamentos. A gente precisa rever posicionamentos. Eu não sei como você vai entender isso, mas sabe aquelas coisas que tu quer mudar tanto na tua vida? Não estão ouvindo ainda o que eu estou falando. Sabe aquelas coisinhas que você quer mudar no cotidiano? Às vezes você é grosseiro demais, às vezes você é passivo demais, às vezes você é mal-humorado demais, é fechado demais, às vezes você vai demais. Às vezes você não é organizado quando precisa, não é pontual, não é sincero, não é honesto. Às vezes você não é apaixonado por esse Deus, você não é fiel a Ele, como o Xande falou. Às vezes você não honra o teu Deus com os teus dízimos e as suas ofertas. Às vezes você não honra o teu Deus com o teu tempo. E você vive em conflito com isso, essas coisas que estão o tempo inteiro remoendo e fazendo a gente pensar, poxa, eu queria tanto mudar isso. Quantos estão ouvindo? Sabe essas coisas que você quer mudar no teu temperamento, no teu caráter? Eu gostaria de não ser explosivo, eu gostaria de ser um pouco mais, ouvir mais do que falar. Sabe, eu sei que olhando assim, falando daqui para lá, parece fácil, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, não está fácil de mudar, não é fácil você mudar. Mesmo as coisas que você sabe muito bem, que você identifica muito bem. Agora, eu fico pensando, o que é que nós temos buscado para nos manter satisfeitos? O que é que a gente busca para fazer com que a vida da gente, cheia de falhas, mas encontre lugares onde ela se escora, e ela se encontra, e ela se satisfaz? Isso pode ser uma televisão, isso pode ser fazer dinheiro, isso pode ser estar sempre na casa dos outros, isso pode ser dormir demais. Lugares onde a nossa alma quer estar, aonde os conflitos que você não consegue vencer, que você queria mudar, e você queria ser pontual, e você queria ser um cara simpático, ou uma pessoa sincera, ou uma pessoa mais expansiva, mas a gente não consegue. Por não conseguir isso, nos tornamos fechados. Às vezes não sabemos expressar nossa relação, nosso amor, e aí acabamos por buscar essa paz, esse conforto, esse descanso, esse amparo em coisas, em lugares, em situações. Eu quero ler um versículo em João 6, quando Jesus fala aqui. Sobre quais são as nossas buscas. Observe, João 6, versículo 26.
Jesus fala aqui. Na verdade, eu digo para vocês que vocês estão me buscando não por causa dos milagres que vocês estão vendo, mas porque vocês comeram pão e foram saciados, ficaram satisfeitos. O que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando, eu conheço vocês, vocês estão me buscando pela velha busca das coisas. Vocês estão atrás de mim por causa das coisas, porque o seu casamento pode mudar, porque a sua história pode mudar, porque a sua vida financeira pode mudar, porque tudo pode mudar. Eu sei, eu posso mudar, mas veja, tudo isso que a gente conceitua são valores que a gente vai estabelecendo para botar dentro do nosso celeiro. Deus está olhando para nós, está perguntando, ele diz, continua falando nos versículos, não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus pula de uma comida física para uma comida espiritual eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Eu sou o pão da vida, aquele que vier a mim nunca mais terá fome, e se fará nele um rio. Essa é a palavra que Deus não quer cessar no meu coração. Se você me buscar e achar o pão da vida, se você me buscar, você vai encontrar uma saciação. Saciedade. Se você me buscar, eu vou saciar você, os anseios do seu coração. Provavelmente muitos deles mudarão, porque eu não posso saciar alguns anseios que são equivocados. Você está querendo coisas que não convêm. Então, querido, rio, para fazer um rio fluir dentro de você, é um rio sem medida. Por que o rio, ele usa como expressão? Porque o rio não para de jorrar. E quanto mais eu dou, mais o rio brota, mais ele forja, mais ele flui. Queridos, nós estamos vivendo um tempo profético. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Jesus Cristo está voltando, os sinais estão todos, está tudo preparadinho. A Bíblia diz que no final dos tempos, 1/3 das florestas se queimarão completamente. A gente está vendo um ensaio da natureza, espontâneo e verdadeiro, mas que o anticristo vai usar para dizer isso sempre aconteceu, não tem nada de Jesus, não tem nada de profecia, isso é tudo uma mentira que foi criado por esses fanáticos religiosos. A Bíblia diz que 1/3 da água vai ser estragada, 1/3 dos peixes vão morrer. Eu vi uma reportagem hoje, por acaso, sobre os peixes num rio lá em São Paulo, que não estão conseguindo, porque está seco, eles não estão conseguindo subir para fazer a piranema, e eles não conseguem chegar no lugar de desova. E aí o cara que não é crente, ele não está falando nada, ele só disse isso. Não é piranema? É porque eu misturei com Ipanema, desculpa. Foi mal. Piranema. É porque eu sou do Rio, entendeu, irmão? Lá no Rio era Piranema. Então, ele falando isso como se fosse um profeta do Apocalipse, sabe? Falando, esses peixes vão morrer, e alguns deles serão extintos, porque estão em extinção, eles não vão conseguir chegar na cabeceira, não vão desovar, portanto, ano passado foi muito difícil, esse ano não tem a menor chance, e eu pensei ali, talvez se pegasse os peixes, jogasse na cabeceira para desovar depois, né? Mas eu não sou Deus, eu sei que está escrito, eu sei que esses elementos, veja bem, quando o faraó viveu aquelas profecias de Moisés, todos os elementos naturais ali foram dados desculpas como causas naturais, que Deus nada, isso aí não tem nada de Deus, essas moscas são por causa dos sapos, os sapos são por causa da água, tudo tem uma desculpa. Eles nunca vão dizer, realmente está escrito, eles não vão dizer, mas para nós que somos cristãos, nós já estamos antevendo uma paisagem apocalíptica. O fim dos tempos está aí, querido. Não é assim, o fim dos tempos está aí. O fim dos tempos deve gerar em nós uma alegria de poder saber que ainda que a gente tenha que fazer após, ou estudar, ou casar, ou ter filhos, nós temos que pregar o Evangelho com toda intensidade, porque pode ser que esses projetos ou não se concretizem, ou se concretizem, mas não se solidifiquem ao longo de uma vida de tantos anos como a gente imaginava.
Eu tenho que viver como se Jesus fosse voltar hoje e planejar como se ele fosse voltar daqui a 50 anos. Eu tenho que ser o melhor profissional que eu puder, mas eu não posso esquecer que esse mundo tem um dia marcado, que eu não sei, mas Deus sabe, e isso está chegando a um fim. O mundo não conhece, amigos. Eles olham para a gente num momento crítico como um enterro, eles olham pedindo uma resposta. Você pode orar? Dá para você orar com a minha filha? Ela está passando mal ali. Você tem uma palavra para dar para ele? É assim que o mundo está. Agora, se a gente se aproximar cheio do Espírito Santo, amigos, se dentro de nós jorrar um rio que realmente venha do Senhor, nós vamos sempre ter para dar. Com lutas. Porque eu estou no velório da minha irmã, eu não estou ali, bênção, vim aqui fazer a fé. Não, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou triste, eu estou olhando, irmãos, é muito difícil. Você, quando olha para aquilo, você fala, podia ter morrido na estrada. A vida é assim, amigos. Sabe o que vai acontecer? A vida vai continuar, a igreja vai continuar, amanhã é fonte, depois tem fogo, daqui a pouco tem vento, e assim vai, amigo. É assim a vida. E quando você olha alguém entrando embaixo da terra sem nada, a não ser aquela roupinha que ela estava vestindo, e olha lá, você fala, o que é que está dentro do meu celeiro? O que é que tem de mais valor? O que é que uma pessoa que desce no caixão ainda fala? O que é? O que é que a minha vida ainda vai falar o dia que eu for embora? O que é que você vai falar quando você ir embora? O que é que você fala hoje com a sua vida? O que é a sua riqueza? Ninguém me dá muita atenção porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho um carro para dar uma carona. É isso que você valoriza? Então é isso que você é, nada, que você não tem nada. Mas não é isso que Deus pensa. Queridos, não é isso que Deus pensa. Deus olha e fala, vocês têm que parar de me buscar por coisas. Vocês não entenderam, coisas eu acrescento, coisas eu dou, isso não me importa, isso não é nada. Não espera você ter uma enfermidade, não espera alguém na tua casa adoecer, para você ver Deus de perto, e você ver o valor verdadeiro da vida. Não espere, amigo, não espere para pedir perdão para alguém que você acha que nem merece. Tem que trabalhar em você isso. Não é nela, é em você. Eu tenho 2 sobrinhos que ficaram filhos da Sandra. E só por eles já valeu a pena tudo. Irmãos, foi algo assim tão sobrenatural. Você sabe o que é uma coisa sobrenatural? Eu estou há anos pregando o evangelho para eles com a minha vida. Sem pregação. E eles estavam assim, absolutamente quebrantados, ambos. As esposas quebrantadíssimas. Foi uma coisa tão assim. Eu não precisei quase falar nada. O Espírito já estava ali, ó. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar por quê. Porque com todas as falhas que a Sandra teve, e ela tinha, ela sempre semeou. Mas ela semeava. Uma das noras dela falou assim, não, a Sandra sempre me dava o boletim da sua igreja. Alguns têm nem olham. Ela sempre me dava. Ela sempre tinha uma palavra de encorajamento. Ela sempre estava disposta a me ajudar. Ela não tinha, mas ela tinha. Entendeu, irmão? Talvez a Sandra olhasse e falasse, eu nunca fiz nada por eles, mas veja, quando ela foi, o Espírito veio e pegou o que ela deixou de semente. Está entendendo, irmão? A Gabi, no meio, no dia seguinte, na terça-feira, um dos filhos topou fazer um culto, quis fazer um culto na casa deles. Eles estão indo numa igreja, indo assim, uma igreja que o pastor Lucinho vai. Mas aí eles toparam, vamos fazer um culto aqui, tio e tal. Aí eu falei, vamos embora. Aí eles falaram, vamos chamar alguns amigos. Simplesmente que ele deu 30 pessoas na casa deles. Foi muito bom, católicos, espíritas, ateus, crentes também. Foi muito bom. O irmão dele veio, que eles eram muito distantes, que é o outro irmão que mora lá no interior.
Então, foi muito bom. Aí a Gabi, eu dei uma palavra, a pastora Teresa deu uma palavra, a Gabi deu uma palavra, a Gabi falou um negócio que foi batata. Enquanto o Marcelo, que é na casa dele que a gente estava, ele ficou dando um testemunho, e ele começou a pregar. Começou a pregar, irmão. Parecia o meu nome daquele rei de Israel, aquele primeiro rei, Saul. Parecia Saul, no meio dos profetas. Ele começou a pregar e falar de Deus com uma autoridade, amigo. Eu fiquei assim, ó. Mas em algum momento, algumas pessoas chorosas falando, mas eu não entendo, assim, ela era uma pessoa tão cheia de vida, e de repente, tudo aí, a Gabi falou assim, existem coisas que a gente não vai entender mesmo. Por exemplo, Jesus precisou ir para que a obra pudesse crescer. Aí ela falou aquilo, aí a ficha foi caindo. Ou seja, você não chega no velório e fala, a mãe de vocês precisou ir para vocês se converterem. Ninguém fala isso num velório, lembra? Mas foi aquilo, foi o Espírito, foi depurando aquilo. E quando nós vimos, todos estavam falando, uau! Como Deus fez uma coisa através das sementes que a Sandra semeava. Ela nunca subiu nesse púlpito, nunca deu uma palavra, nunca fez oferta. Mas ela colocou sementes, e na hora que ela foi, precisou ela ir para desestruturar o que parecia estruturado, para criar um novo ali. Que é isso que Jesus falou. Senão Jesus ia ficar 2000 anos ali, a gente ia ficar aqui. Pô, Jesus, você não veio na minha igreja, né? Aniversário da minha igreja. Ia ficar enchendo a paciência de Jesus. Jesus morreu para que a igreja crescesse. Às vezes, querido, eu não estou falando que agora você querer morrer para a sua família ficar bem, não é uma receita de bolo. O que eu estou te dizendo é não conteste a ação poderosa de Deus. Aquilo que Deus faz é bom, é muito além do que a gente imagina. A gente não consegue captar. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Não é uma palavra na Bíblia, é uma verdade. Quando você estiver sufocado por uma situação absolutamente oprimido, que te oprime, ou que te constrange, ou que te sufoca, lembra do teu Deus nessa hora, lembra dele. Deus, a tua palavra diz que o Senhor não vai permitir algo que eu não posso suportar. O que será, Deus, que o Senhor quer fazer com esse instrumento tão difícil para mim? Eu quero dizer para vocês, irmãos, Deus pode transformar uma situação caótica em um avivamento. Sabe o que aconteceu naquela casa, naquela noite? Um avivamento. Eu vi o avivamento de Deus, que a gente fica imaginando na igreja, as pessoas levantando as mãos. Não, eu vi um avivamento em movimento interior, as pessoas pensando, questionando. Não foi uma pregação como essa que eu prego, vocês estão me olhando. Foi uma palavra só de reflexão, só de pensamento, só de fazer você olhar para dentro de você e dizer, o que é que tem dentro de mim? Que celeiro eu sou? O que eu tenho guardado para mim, comer, dormir, me regalar. E Deus diz, maluco, doido, se eu te pedir a tua alma hoje, aquilo que tu está guardando, para quem será? Para quem será isso, igreja, que você recebe todos os cultos? Para quê? Para que é esse negócio que você deixa de estar com Deus para acumular? Você não dizima para guardar. Você não oferta na vida do irmão que Deus manda. Para quê? Você tem que fazer prova de Deus, irmão. Não é prova de pastor, não. Não é prova de quem está falando por aí, não. É prova de Deus. Entra, mergulha nele, descobre no Senhor o que o Senhor tem preparado para mim. Deus, eu não sei o que tem dentro de mim, Deus. Será que é quebrar tudo isso e começar de novo? Mas não para viver só para mim. Eu não quero construir um celeiro para aumentar as minhas riquezas, aumentar a minha fama, aumentar o meu conhecimento, mas o meu conhecimento eu não dou para ninguém, só para crente. Só compartilho com os irmãos. Nada contra o WhatsApp, ou e-mail, ou Facebook. A questão é só isso que nós vamos ter para dizer o que tu tem no teu celeiro. É só isso. Passei
atrasado agora, fui botar gás em Pati, várias igrejas, todas cheias. A nossa não sai disso. Não porque eu queira uma multidão de pessoas, mas porque isso, o crescimento, é fruto do seu crescimento. O seu crescimento não é o fruto de você ficar falando a palavra para mim, ou para os seus irmãos no WhatsApp. O seu crescimento é você falar para quem não conhece a palavra. É aí que nós vamos ver. Agora, se eles estão indo para outra igreja, isso não importa. Pessoal, com todo o respeito, essa coisa do encontro, a gente quer fazer um aqui, mas você pode ir a 100 encontros. Quer saber o que vai acontecer na sua vida? Nada, até o dia em que você entender que está na hora de fazer acontecer na minha vida o que está escrito na palavra. Encontro, meu amigo, não resolve a minha vida. O que resolve a minha vida é o resultado de um encontro com Deus. Na minha igreja dos Estados Unidos, eles faziam encontro todo mês. Eram as mesmas pessoas que ficavam indo, mesma coisa. Com uma palavra diferente, mas em cima do mesmo modelo. Era legal, é bom a gente estar junto, chorar, se quebrantar, mas há um processo muito mais rápido, que é viver a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus, botar em prática, comunicar. O evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. Eu vou te dizer, boas novas não é para quem já conhece as boas novas. Boas novas é para quem não conhece as novas de Deus. É dizer para o mundo quem Deus é, comunicar a verdade, a justiça, comunicar que Jesus está voltando. Agora eu não posso comunicar o que eu não acredito. Eu não posso comunicar o que eu não acredito, aí eu vou viver só para mim. Eu vou viver só para mim, enchendo os meus celeiros. Agora eu estou legal, eu comprei um outro carro, eu troquei de casa, eu comprei uma roupa nova, agora eu tenho um celular MP12. Comprei um anel de graduação, fiz uma pós. Mas e agora? Não, agora parece que vem um aumento e uma transferência. Eu acho que eu vou ter que jogar tudo por terra e começar tudo de novo, para mim, só para mim. Que isso não é vida, refazendo, isso é vida, mas não é a vida de Deus. A vida de Deus não é te dar coisas para você viver somente com você. E aqui, se me perdoe, coisas estão em outro, eu não vou nem em segundo plano, vou dizer em outro plano para Deus. O principal para Deus é Ele semear em você o desespero da comunicação para aqueles que não conhecem o Senhor. Palavra da salvação, da vida eterna. Não é se tornar membro de uma igreja apenas. Veja, querido, Deus nos deu uma direção, tenha fome e sede de mim, e vocês serão saciados. Quantos entendem que será necessário romper? Quantos entendem isso? Na semana passada, a devocional 2 Crônicas falou, Deus estará com vocês. Quantos recebem? Enquanto vocês estiverem com Ele. É o que está escrito na palavra. Esse negócio desse Deus que está com você, mas você não está com Deus, não existe. É o fruto da nossa imaginação. Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele, enquanto nós o buscamos. Porque se eu deixar de buscar, o Deus que eu tenho é o Deus do desespero. Ai, Deus me ajude. Ai, por favor. Se Deus quiser. É tudo um Deus hipotético. O Deus, de fato, é o Deus da reciprocidade. É o Deus da vida contínua de intimidade. Estar com Deus por algo, para dar alimento por alguém. Pessoas estão morrendo de fome aí fora, amigos. No outro dia, nós fomos para uma cidade interior, como se fosse Miguel Pereira do Rio, chamado Domingos Martins. Aí a casa do outro sobrinho, chegamos lá, fomos tão bem recebidos. Aí o irmão veio, uma coisa que eles não fazem. Olha o que Deus está fazendo. E a gente ficou naquela brincadeira e tudo, a Gabi e o Gui vieram também, e eles estão super animados. Hoje a Gabi e o Gui estão fazendo um culto na casa desse meu sobrinho. Entende, irmão? Eu não sei se vai ser igreja, eu não sei se vai ser sempre, mas glória a Deus, porque eles foram hoje. Que eles possam continuar indo, e indo pelo telefone. Mas quando eu cheguei lá e nós estávamos juntos, no churrasco, um dos meus sobrinhos, ele não gosta de abraço, ele não gosta de abraçar. Você vai abraçar ele fica todo assim, vai de bobeira. Ele não gosta de abraçar. É igual a mãe.
E o outro filho é igual o pai. Ele fala, vocês conhecem o Marquinho, tranquilo, né? Ah, pô, deixa disso, irmão, eu amo você. Ele fala, quer parar de bobeira? Que coisa. Ele não gosta de abraço. E o outro é todo abração. Então, assim, eu fiquei ministrando isso, brincando entre nós. E no final, no final de tudo, quando eles iam embora, nós fomos fazer uma oração. Aí eu abracei ele por trás, assim, que ele é grande pra caramba. Aí o outro veio também, nós abraçamos, tiramos uma foto juntos. Aí ele, para o bobeiro, vamos ver. Ele falou, agora beija ele, beija agora a orelha dele. Um abraço, irmão. Irmão, você não tem noção do que eu estou falando. Você deve estar achando até chato, meu pastor está meio assim, né? Eu estou falando de vida, amigo. Sabe o que a gente quer? O amado precisa ir para a igreja, aleluia. Irmão, senão vai para o inferno. Que tal falar do amor de Deus? Mais ainda, que tal demonstrar o amor de Deus? Abraçar. Irmão, olha... Tem uma passagem que Jesus fala, quando ele estava tentado no deserto, ele disse que o homem não viveria apenas do pão. Quantos já leram isso? Está tentado ali, o diabo fala, ó, transforma esse pão em pedra, ele fala, não só de pão viverá o homem. Agora, muitas vezes na palavra, pão é palavra. Será que Jesus está falando, nem só de pão viverá o homem em relação à palavra? Não, Jesus não está falando da palavra ali, Jesus está falando do pão, coisa. Deus está falando nem só de coisas que eu desejo, nem só de coisas que eu compro, coisas que eu trato como se fossem mais importantes do que a palavra, do que o próprio Deus viverá o homem. Quantos ouviram? Não é só de pão, coisa, que viverá o homem. Não é uma satisfação pessoal que vai me roubar o propósito final de Deus na minha vida. Se afasta de mim, Satanás. Quantos de nós estamos sendo roubados? Quantos de nós estamos sendo roubados do tempo de Deus, de coisas de Deus, e eu não consigo mudar, eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu quero mudar o meu comportamento, o meu temperamento, eu quero mudar, eu não quero falar mal de ninguém, eu quero amar, eu quero abençoar, eu quero dizer uma palavra de encorajamento, eu quero ser o sustento, um braço do lado, às vezes sem palavra. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, que as pessoas falem, ali vai uma pessoa que Deus teve um encontro com ele. Queridos, é isso que eu quero. Nós ouvimos um testemunho, para fechar aqui, de um casal que era assim da igreja lá em Arraial, e ele foi para uma tribo lá no norte do Amazonas. No norte do Amazonas é ótimo, né? É porque é longe, longe. Não tem nada, só tem casinhas de bambu e tápera, né? Tapera. Pô, eu estou ruim de português hoje. Não estou não, amanhã, mas só errei 3 ou 4 palavras, tá? Da corretora. Então, só tem táperas. Tapera. Só tem tapera. Bom, agora... E esses caras foram lá e ficaram tão apaixonados pela obra. Ele era um cara de farmácia, um farmacêutico. Não sei nem se o Xande conheceu ele. Como é o nome dele mesmo? Noel. Aí o Noel voltou de lá assim, apaixonado, e falou, Deus falou comigo, para eu vender tudo. O cara tinha casa própria, tinha farmácia, carro, tinha uma vida estável. O cara é farmacêutico. Aí ele falou assim, Deus mandou eu largar tudo aqui para lá. E falou com a mulher dele. Uau! Sabe o que é nada? Não tem nada. E passou agora a ter uma coisa, que é mais uma tapera, no centro, que é onde é a farmácia local. Agora esse homem lá, sabe o que ele faz? Ele é o referência na região, todos os povinhos, ribeirinhos lá, vêm para ele, porque nenhuma aldeia tem essa riqueza. Nenhuma aldeia tem um celeiro onde o Noel, por acaso, não é Papai Noel, mas onde o Noel virou Doutor Noel. Ele chama ele de Doutor Noel.
Ele é a referência, é o cara que cura, é o cara que traz, sabe, a bênção para as pessoas. Muitas pessoas, outro dia ele tirou um besouro dentro do ouvido do cara, todo desenganado nos hospitais de Amazonas todo. Ele meteu um troço lá, espetou, Deus falou, poxa, cutuca aí, cutucou, saiu um besouro desse tamanho. Eu quero dizer para você, irmãos, Deus quer usar a tua vida, mas tu vai ficar sentado aí? Até quando tu vai ficar sentado aí? Sabe o que dá com quem fica muito tempo sentado? Começa a questionar. Eu acho que a fonte está fazendo muito barulho na hora do culto. Eu acho que deveria ter um ventilador em cima. Acho que esses panos deviam ter sido tirados. Eu acho que a cruz devia ficar ali. O pastor não podia vir assim. Sabe, se a gente ficar só sentado, nós vamos... Chega um tempo, irmão, que a gente já viu tudo, já ouviu tantas palavras, tantas reflexões, que a gente vai começar a criticar. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para ficar sentados. Nós fomos chamados para ouvir a palavra e comunicar imediatamente. Sabe por quê? Porque se eu não comunicar imediatamente, eu esqueço. Quantas palavras lindas você já recebeu. Tem dias que eu abro as palavras que foram pregadas aqui, eu falo, meu Deus, isso aqui deve ter sido alguém que pregou, talvez o Flávio, talvez o Toninho, o Xande, mas eu... Quantas palavras você tem recebido, irmão, mas o que você está fazendo com ela? O que é que tem de mais importante no teu celeiro? O que você olha para dentro do teu celeiro? Eu olho para dentro da minha casa, querido, eu acho show de bola, eu tenho uma TV, eu tenho sofá, eu tenho fogão, eu tenho televisão, eu já falei, não tenho rádio, eu tenho uma moto, eu tenho panela, eu tenho água. Ai, que coisa idiota, um chuveiro. Vai morar na tapera, para tu ver. Tu vai falar, chuveiro, vai chorar. Vai lembrar que é uma água quente. Se bem que no Amazonas é quente. Eu fico olhando para isso, eu vejo, o que eu estou dando mais valor hoje na minha vida? Para pensar. Talvez isso seja aquilo que te impede de você correr. Talvez a tua vida está tão organizadinha, mesmo com muitas falhinhas, mas tem algumas coisinhas legais, então eu vou vivendo mais ou menos. Ah, ficou ruim ali, mas eu ignoro. Aí vou vivendo mais ou menos. Aí não muda. Aí às vezes a morte de uma pessoa arranca o véu. Aí você olha para tudo e fala, e agora? Agora joga tudo no lixo. Não, agora eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso confiar em que Deus tem algo melhor para mim do que só isso. Não estão ouvindo o que eu falei? O que tem dentro do teu celeiro, querido? O que tem de mais importante no teu celeiro? Que não está saindo. E se não tem nada, não tenha vergonha. Tome a decisão, dizer honestamente, eu não tenho abastecido o meu celeiro com nada. A minha vida é uma vida de ouvinte da palavra do Senhor. Só que a palavra diz, se você é um ouvinte e não é um praticante, sabe o que a tua vida é? Vale zero ao que vale. É uma vida de ouvinte e não praticante? É igual um poste ouvindo a palavra. A gente precisa mudar, irmãos. Só que tem coisas que a gente não consegue. Como é que faz? Como é que faz, amigo? Para mudar coisas que eu não consigo. Jesus falou, tem certas coisas que só com jejum e oração. Quantos estão ouvindo? Eu não quero fazer isso com você. Eu não quero passar um jejum coletivo pela igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não está pronto para isso. Jejum é uma decisão pessoal. Veja bem, queridos, eu não jejuo para Deus ficar com pena de mim e fazer alguma coisa. Ele já fez. Deus já fez tudo o que é preciso. Eu não jejuo para isso. Mas Daniel, você está enganado. A gente também já fez isso. Você cometeu esse erro, né? Vamos fazer o jejum de Daniel. Esse jejum que a gente chama de jejum de Daniel, na verdade, não era um jejum, era um estilo de vida. Daniel simplesmente falou para os caras lá da cozinha, vocês vão fazer um teste comigo, por 10 dias, vocês vão me dar, não me deem a comida que vocês dão para todos os outros sábios da sua região, né? não me dá
desse banquete do rei. Por 10 dias, vamos fazer um teste, você vai me dar só legumes. Daqui a 10 dias você vai chegar perto de mim e vai ver se eu estou mais forte ou mais fraco do que os teus sábios. 10 dias. Ela falou, tá legal. Passaram-se 10 dias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lindos, formosos, inteligentes. E o cara falou, ok, eu vou manter isso para vocês. Podem ficar assim. A Bíblia diz que 3 anos depois, o rei tem um sonho, eles são chamados para governar com o rei, dentro do palácio. 3 anos depois, o cara continuou comendo legumes. Por quê? Porque não está fazendo jejum de legumes. O que Daniel estava fazendo é uma alimentação sadia. Sabe por que muitos de nós estamos vagarosos com Deus? Porque nós estamos cheios de muitas coisas. E eu não estou me referindo à comida apenas, porque isso é um problema. Porque se eu não estou feliz com o meu corpo, irmão, como eu vou ter ânimo para as coisas de Deus? Eu vou deitar um dia mais triste, que alguém falar, vai lá, gordinho, ou careca, qualquer uma coisa qualquer dessa, e eu vou ficar na cama, em posição fetal, entristecido. Uma criança que fala a verdade, fala, você está gordinho, aí você vai ficar mal, deprimido. Não no dia normal, porque você está gordinho mesmo, já sabe, mas veja bem, Deus não está falando para você fazer regime para Ele, Deus está falando para você ter uma vida saudável, para você ser saudável. Agora, observe bem, 3 anos depois, Daniel está enfrentando uma barra violenta, Daniel está enfrentando uma luta muito grande contra o seu povo, e aí ele entra no jejum de 21 dias, quantos estão ouvindo? Aí ele entra no jejum de 21 dias de água, só água ele bebeu. Eu te pergunto, você está pronto para fazer o jejum de Daniel? Tu não está pronto nem para comer legume 21 dias, meu filho? Se botar para comer legume 21 dias, tu vai ficar assim, e aí, irmão? Ai, só Jesus, glória a Deus, faltam 5 dias, ai, não aguentava mais aquilo. Esse foi o resultado do nosso jejum, por muitos anos. E aí? Não, acabei já sexta-feira. E aí? Eu estou pensando em comer uma pizza. Não, é aí o que Deus falou. O que é que Deus falou com você no jejum, meu irmão? Me diz uma palavra que Deus falou com você no jejum. Me diz uma coisa que Deus está falando com você numa oração. Não diz que você vem para a reunião de oração, obrigado. Ou que você fez jejum porque o pastor disse. Jejuar. Sabe o que foi o jejum de Daniel, na verdade? Daniel estava se preparando para ouvir o que é que Deus queria dizer para ele. E sabe o que Deus diz para ele? Pois Israel vai ficar cativo por 70 anos. Pode orar o que você quiser, isso é. Então, o que adiantou o cara jejuar? Mudou o braço de Deus? Não, Deus o preparou para aguentar aqueles anos difíceis. Queridos, talvez você vai entrar em jejum, ou em um propósito, ou em uma oração, diante de Deus, e Ele vai te falar coisas dificílimas, mas dê glória a Deus, porque nesse período, Ele está preparando você, para ouvir o difícil, para se comportar como um filho de Deus, um filho que confia no Pai, que vem para te abençoar, que vem para te guardar, que vem para te consolar. Aí você entende a vida difícil e a morte incompreensível. Você entende tudo. Por quê? Porque eu estou preparado para ouvir o que Deus quer para a minha vida. Então, amados, Deus, na semana que minha irmã morreu, me deu essa palavra. Não essa aí, mas Ele me deu essa palavra. Me deu uma direção. Começou a falar comigo. Mas honestamente falando, eu vejo hoje, em cima até do que eu estou dizendo, que eu mesmo não estava entendendo o que Deus ia querer fazer. E agora eu digo para você, eu ainda não estou pronto para aquilo que Deus quer fazer. Deus quer fazer algo poderoso nessa igreja. Vocês são uma igreja ótima, amigos. Vocês são uma igreja ótima, pessoas inteligentes, alegres, sérias. São pessoas comunicativas, são pessoas que estendem a mão de vocês, são pessoas que ajudam.
Vocês são uma igreja boa, mas está faltando alguma coisa em nós. Está faltando alguma coisa em nós. E Deus quer revelar. A palavra Ele já está dizendo. Eu preciso que vocês tenham fome e sede de mim. Eu quero te dizer, irmãos, no jejum você fica com fome. Mas como você está jejuando comida, você vai buscar a Deus. A Bíblia diz que quando o Daniel foi fazer os 21 dias de jejum, que não foram 21, na verdade, ele foi fazer um jejum, e o anjo veio e falou, no dia em que você estava se preparando na palavra, no dia que você determinou fazer o jejum, Deus já tinha ouvido do céu. Eu quero que você ouça isso. Existem coisas que você quer mudar mesmo, eu sei que você quer, eu não estou pondo em dúvida isso, eu não estou brincando com isso. Tem coisas que você quer mudar na sua vida, no seu temperamento, no seu comportamento, na sua misericórdia, na sua falta de pegada nas coisas de Deus. Deus quer mudar também, agora você não sabe como, e eu quero dizer o que Jesus falou para os discípulos, a questão não era o demônio, a questão é que existem coisas que você precisa se separar, se consagrar. É preciso você se preparar para eu dizer o que você vai fazer. Porque se eu disser agora para você, talvez você surte. Você não está pronto. Você está vivendo só atrás de coisas. Você está só atrás de um Jesus que te dá coisas. Jesus falou, vocês só estão atrás de mim porque comeram pão. Só que não é só de pão que viverá um homem. Não é só de coisas. Por isso que a igreja oscila muito na modernidade. Porque as pessoas vêm atrás de coisas. E quando elas conseguem as coisas, elas zapam fora. Quando elas querem só as coisas e você confronta elas na palavra ou no comportamento, elas vão embora porque, pastor falando assim comigo, ou a igreja é assim, ou fulano dentro da igreja é daquele jeito e prefiro os caras lá de fora. Por quê? Porque você vem, mas vem atrás de coisas. Companheiros legais na igreja não vão te segurar. Uma namorada não vai te segurar. Você está atrás de coisas. Você precisa mudar isso. Nem só de pão, coisas, viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. Em todo o tempo, nos dias mais esplendorosos, nos dias mais difíceis. E eu quero dizer para vocês, esses dias virão. Nós estamos enfrentando um surto de ebola. Queridos, nós estamos enfrentando um surto de ebola no mundo. Se eles divulgassem o que está acontecendo, você ia ficar até grilado de vir na igreja. E é assim, de um momento para o outro. A Bíblia diz que no final dos tempos, pestes, epidemias viriam novamente, significa coisas que você achava que já estavam dominadas, coisas que você achava que não tinha mais como enfrentar. O homem já chegou num nível de penicilina na Europa. Quantos estão me ouvindo? Aí sabe o que vai acontecer? Aí quando as coisas ficarem difíceis, você corre para dentro do teu celeiro e vai comendo tudo que você tem lá. Escondido, não compartilha, porque eu não sei quanto tempo esse negócio pode durar, e vai comendo. Só que isso aí não vai durar para sempre. Só que isso também pode estar contaminado. Só que a saúde de Deus está em se arriscar e dar. A minha filha está querendo ir lá para a África. Ela está a entidade que ela trabalha, que são os Médicos Sem Fronteira, acusou o primeiro caso de ebola com um médico, com uma enfermeira. Aí eu olho para aquilo, a única preocupação que eu tenho é olhar para ela e falar, filha, tu tem que estar agarrada com Jesus. Porque se minha filha morrer de ebola na mão do Senhor, eu vou chorar, mas eu vou estar em paz. O pior é se os nossos filhos morrerem dentro da igreja, blasfemando contra Deus, duvidando de que Deus é Deus. Está chovendo, se alguém deixou o carro aberto.
Então, queridos, eu quero terminar hoje falando sobre o jejum que eu quero propor para a igreja. Então, eu quero propor para a igreja, essa semana, seja uma semana onde nós vamos tirar um tempo com Deus. Porque o que Daniel fez foi substituir toda aquela comilança por um tempo maior ainda com Deus, porque ele já tinha. Se você parar para ver, você começar a observar, quando tu chegar em casa, num dia que você determinou, vou tirar o jantar, meu irmão, vai dar uma fome do caramba. Aquela noite você vai morrer, você vai lembrar que você deixou uma torta de maçã dentro do freezer, da geladeira, tudo vai ser gostoso naquele dia. Alguém liga e fala, vem cá rapidinho, fiz um pão maravilhoso, a massinha lá. Quantos estão ouvindo? Sabe o que eu quero te dizer, querido? Deus não quer o teu sacrifício, Ele quer o teu coração nele. Então, eu não quero propor jejum nenhum hoje. Eu quero propor para você uma busca e uma preparação para um jejum de 21 dias, por um ano inteiro que há de vir, onde a palavra do Senhor vai se cumprir na vida de quem estiver ligado, atento, dizendo, eu sei tudo do que vai acontecer. Não, mas dizendo, Deus, eis-me aqui, Pai, sensível para aquilo que o Senhor quer fazer. Vocês estão ouvindo? Estão mesmo? Está prestando atenção? Então nós vamos começar essa preparação essa semana. Eu não sei o que é para você, mas o Daniel, ele falou, eu só vou comer legumes, eu não quero os manjares do rei. Mas nós não vamos fazer uma dieta, vamos comer só legumes, não. Eu queria propor você cortar todos os manjares, bala, é contigo mesmo, assim. Não traga bala para as crianças esses dias. Vamos ver se elas nos amam mesmo assim. Vamos tirar alguma coisa que vai fazer a gente sentir. Talvez Coca-Cola para você é um manjar. Vocês estão ouvindo? Suco para você é um manjar. Não, eu não tomo Coca. O que você faz? Eu tomo sempre suco, então tira o suco. Bebe água. Daniel bebeu só água. Alô? Eu não posso terminar sem comer um docinho, pois agora tu vai ver que você pode sim. Agora, pastor, isso para mim não é nada, eu não como docinho, eu não tomo suco, eu não tenho manjar, então não tem nada. Então pegue só e vai buscar o Senhor. Eu queria que vocês lessem durante essa semana o livro de Daniel. Todo o livro de Daniel. O começo já vai falando sobre isso, tá? Leia o livro de Daniel, tem partes dificílimas que ele vai falar sobre a volta de Jesus, profeticamente, você não vai entender nada. Nós vamos estar lá na chamada da meia-noite, né? Eu, Alex, Xande, Celso, Bruno e Wagner. Nós vamos estar lá recebendo a palavra profética. Agora, veja bem, amados, tem que custar alguma coisa. Se você não vê nenhuma mudança na sua vida, é porque você é um grandíssimo de um teimoso que não quer ouvir o que Deus está falando à igreja. Eu estou dizendo para você, meu irmão, não vai ser, tem que ter algum movimento da sua parte. Deus não vai entrar no seu quarto com a Bíblia aberta, lendo com você. Busque o Senhor. Vai buscar em Deus. Leia o livro de Daniel pensando, como é que esse cara sobreviveu a um negócio desse? E aí nós vamos descobrir algo interessante. Na verdade, Daniel viveu a vida inteira com uma dieta hiperbalanceada. Ele devia ser assim que nem eu, bonitão, forte, magrelo. Ele era bonitão, ele era um cara esbelto, estava pronto para... Entendeu, meu? O cara era o cara, entrava dentro da cova dos leões, irmão, nada acontecia com ele, entendeu? Eu não preciso falar, o cara estava em espírito, ele estava ali com Deus. Então, meu irmão, vai descobrir como é que Daniel pôde suportar uma vida assim. Porque se eu dissesse para você hoje aqui, só vai entrar no céu quem comer só legumes, tu era capaz de se desviar. Vou virar macumbeiro, ou vou virar espírita, ou vou para outra igreja que não tem essas coisas. Não estou falando que eu vou fazer isso, irmão. Estou falando, se Deus falasse hoje aqui, aparecesse e dissesse que essa igreja deixa de comer carne, alguns iam embora, nunca mais iam voltar. E aí você vai ver como a carne faz toda uma diferença na alimentação. E como encher a barriga até a boca
como isso faz pesar o nosso espírito e não dá vontade da gente ler a Bíblia ou se ajoelhar diante do Senhor. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Se você quiser fazer um ensaio com Deus, faça o teu ensaio com Deus. Eu vou tirar o café da manhã, ou eu vou tirar uma refeição por dia, ou eu vou tirar carne. Faça como você quiser, mas na semana que vem nós vamos entrar no jejum de Daniel, todos que quiserem. Ouviu aí o que eu falei, irmão? Todos que quiserem, irmão. Eu não quero ver gente no meio do jejum chateada. Ai, não sei o que o pastor quer com isso. Ai, acho uma besteira isso. Aí começa a questionar a palavra. Eu quero que você pense nisso hoje. Talvez você está aqui me ouvindo e está pensando em quantas coisas você gostaria de mudar. Talvez você ficou na primeira parte. Eu preciso pedir perdão para minha mãe, ou para o meu marido, ou para minha esposa, ou para o meu filho, ou para o meu irmão, ou para o meu vizinho, ou para o meu inimigo. Talvez você está aqui e você precisa dizer para Deus, Deus, eu não quero chegar no caixão de alguém e dizer, por que eu não pedi perdão para essa pessoa? Ah, mas ele fez isso comigo. Jesus vai mostrar as suas mãos e vai falar, e eu fiz isso por você. Não vem me dizer que você vai perdoar ele mais do que eu te perdoei. Eu quero que você pense nisso. Ok? Vamos terminar aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ficar em pé um pouquinho. Vim correndo na estrada. Peguei a estrada errada. Quase que eu não cheguei. Mas eu queria estar aqui hoje. Né? E preguei o que está no meu coração. Não fiz uma exposição. Homileticamente, hermeneuticamente perfeita, mas é o que Deus está falando para nós. Eu quero que você feche seus olhos. Pense nisso. Existe alguém nessa noite aqui, no seu coração, que você precisa perdoar? E se você começar a dizer, não, até pessoas tem, mas tem aquela pessoa que eu nem considero ela gente, é essa aí. Começa por essa aí. Existem pessoas que você precisa pedir perdão porque ela não te aceitou em alguma coisa e você deixou para lá? Existe alguma coisa nesse mundo em que você precisa voltar atrás e acertar enquanto você está vivo e as pessoas com quem você teve algum problema estão também? Para que no dia em que tudo se consumar, você não se sinta pesado, muito pelo contrário, se sinta como alguém que viveu tudo o que podia viver. Quero que você pense isso nessa noite. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Pensa nisso. Existe alguma coisa pendente na tua vida? Existe alguma coisa hoje que o inimigo poderia usar contra você, que você faz disso aí uma cadeia, e você abraça, enrola as correntes em você mesmo, porque você não dá o braço a torcer? Você não quer mudança? Ou se você quer mudança, você fica no raso para vencer? Pense sobre isso.